Depois de golear na Libertadores da América, o Inter já foca suas atenções no Campeonato Brasileiro, onde também é líder contra o Fortaleza, no jogo de domingo, 8 da noite, lá na Arena Castelão. Eu quero falar neste vídeo sobre um jogador que foi bastante elogiado por um jornal espanhol de grande relevância. Quero falar também sobre renovações na pauta, afinal, dois pilares do time de Roger Machado podem estar próximos aí de um acordo para ficarem por mais tempo no estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Quero conversar com você sobre as últimas informações do Internacional, né? Hoje já sexta-feira, obviamente, né? Todo mundo eufórico com a grande vitória do Inter, 3-0 contra a equipe do Atlético Nacional, né? O Inter líder da chave F da Copa Libertadores da América e agora gira a chavinha, né? Volta a pensar no Campeonato Brasileiro, afinal, né? São 3 jogos seguidos dentro da competição nacional e o primeiro é contra o Fortaleza, jogo domingo à noite lá na Arena Castelão, um adversário sempre difícil, né, para o Inter, afinal, né, o Inter tem muita dificuldade de jogar contra o Fortaleza no Castelão. Acho que a última vitória foi lá em 2019 ainda, né, faz muito tempo que o Inter não ganha lá, ano passado, né, na última rodada acabou perdendo por 3-0, mas a gente sabe, né, que o momento é outro do próprio Inter, né, que chega embalado com essa vitória importante, diferente do nosso adversário, né, que vem de uma derrota na Libertadores. Ontem esteve envolvido, né, no jogo polêmico, né, com o Colo-Colo, o jogo que foi cancelado, inclusive, pela Conmebol, em virtude da invasão de campo por parte de torcedores da equipe chilena. Também, né, o Fortaleza acabou, né, que venceu a sua partida de estreia dentro do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Fluminense, mas empatou, né, no finalzinho contra o Mirassol, jogando em São Paulo. Então, um time bastante irregular e o Inter, neste cenário, busca 3 pontos lá na capital cearense. Vamos falar sobre isso, quero ampliar também sobre contratações, chegadas, afinal hoje também o último dia da janela de transferências doméstica aqui do Brasil, mas quero lembrar que a Mais Ágil pode antecipar o FGTS do teu fundo de garantia, né? Antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas e mais, em menos de 1 hora no Pix, o dinheiro pode estar na tua conta de forma rápida, segura e livre de burocracia. Então é só chamar Mais Ágil no link que está na descrição aqui do vídeo ou no WhatsApp que eu estou deixando aí na tela para você, tá bom? Então Mais Ágil são meus parceiros aqui no canal e eu super recomendo o trabalho deles para vocês, tá bom? Turma, eu quero falar um pouquinho sobre as coisas do Internacional, tá? Afinal, ontem, antes do jogo, inclusive, o Diário AS da Espanha acabou fazendo uma matéria dizendo que o Antony é o novo Alisson, né? Que o Inter tem um talento aqui no seu elenco de jogadores e a gente sabe, né? O Diário AS é um dos maiores diários aí, um dos maiores portais de notícias do futebol espanhol e fizeram essa matéria, né? Exaltando a qualidade do Antony em virtude, né, de tudo que já desempenhou aqui no Internacional. Fizeram praticamente, né, um compilado de informações, né, do goleiro do Inter e à noite ele faz aquela partidaça, né, que fez contra a equipe do Atlético Nacional, em especial, né, com 2 milagres que ele fez, na minha concepção. O primeiro logo depois do primeiro gol do Alan Patrick, né, um chute de longe do Morelos, ele vai no ângulo e faz uma defesa. E depois o segundo, né, ele sai cara a cara com o Viveiros, né, num lançamento longo do jogador do Nacional de Medellín e de forma arrojada consegue fazer uma defesa também. Na matéria, tá, cita que o Inter é uma escola de goleiros, né? Cita lá o Tafarel, né, que foi forjado no Inter nas categorias de base, posteriormente, né, foi campeão da Copa do Mundo em 94, vice-campeão em 98, né, um goleiro histórico e que, né, ainda aproveitou a brecha deixada pelo Sérgio Rocher, que é um baita goleiro também, né, um grande jogador que o Inter tem, mas que quando o Antony entrou acabou aproveitando, né, essa situação. E, cara, né, são 2 gols, né, nas últimas 4 partidas, né, que o Antony sofreu e 17 jogos disputados em 2024, apenas 10 gols sofridos. É muito pouca coisa. E aqui estamos falando, né, de jogo contra o Flamengo, de jogo contra o Grêmio 3 vezes jogou contra o Grêmio,
Atlético Nacional da Colômbia, Bahia fora de casa, e o Antony esteve no gol, né, em praticamente todos esses jogos e acabou tendo uma média ótima aí de aproveitamento, o goleiro cria do celeiro de Ases do Rio Grande do Sul e que deve seguir aí defendendo o gol colorado, né, visto que o Rocher tem uma fratura na mão e vai demorar um tempo aí até estar à disposição novamente do técnico Roger Machado. Tá bom? Então, deixa teu comentário aqui, né, sobre o Antony. Acho que vale todos os elogios aí da torcida do Internacional. O Inter que também já trabalha em algumas frentes, né? A gente tem falado aqui sobre renovações de contrato, né? E são alguns nomes que têm contrato encerrando com o Inter. O primeiro deles, né, é o Fernando, né, que tem o contrato terminando no final do ano. Ele já deixou muito claro em algumas entrevistas, né, que está esperando, né, o desenrolar da sua trajetória, né, nessa temporada, né, para sentir como é que o corpo reagiu, se ele conseguiria aguentar mais uma temporada. E a boa notícia é que o Fernando, ontem contra o Atlético Nacional, completou seu 8º jogo consecutivo entre os titulares. Então faz 8 jogos que o Fernando vem jogando, sem ser preservado, pegando lá, né, os 2 jogos contra o Caxias, as 2 finais contra o Grêmio, mais o jogo, né, contra a equipe do Flamengo fora de casa, a estreia na Libertadores contra o Bahia, o jogo contra o Cruzeiro e ontem, né, o jogo contra o Nacional de Medellín. O Inter, né, teve por 8 oportunidades o seu volante, né, um dos principais jogadores do clube, para mim, né, um diferencial que o Inter tem no elenco. E que bom, né, que ele está podendo jogar e desfilar o seu futebol. Não sei se o Roger vai preservá-lo do jogo lá em Fortaleza, mas a gente sabe, é uma viagem longa, por mais, né, que o Inter esteja apostando bastante aí nos voos fretados, então é uma viagem de tiro curto, né, até Fortaleza. Tiro curto é forte, né, mas um tiro único, né, não tem que fazer escala, descer, pegar outro aeroporto, né, para conseguir chegar aí na capital cearense. Mas enfim, né, o Fernando, se for preservado, é praticamente certeza que joga contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, também válido pelo Campeonato Brasileiro. E a outra é o Alan Patrick, né, que o Inter tá de olho aí, né, afinal se sabe que tem diversas sondagens do mercado exterior no começo dessa temporada, né, o futebol da Major League Soccer tentou levar o Alan Patrick, o Inter de pronto acabou rechaçando essa possibilidade. Há algumas sondagens aí de fora, só que o Inter, né, quer renovar com o Alan Patrick, né, o próprio Alan Patrick em entrevista para o 4D Sports, né, o Rafael Sobis chegou a manifestar o interesse de renovar com o Inter já, né, que é um desejo dele de permanecer em Porto Alegre, se sente muito bem acolhido pela torcida, pelo clube, pelos dirigentes, pelo grupo de jogadores, e bom, né, não tem um porquê o Inter não ampliar este contrato. Então o Alan Patrick também é outro que o Inter coloca como prioridade nesta renovação de vínculo, pelo menos por mais um ano. Certo? Então acho que ninguém contesta aqui, né, nem Alan Patrick e muito menos o Fernando, né? 2 referências que o Inter tem hoje no plantel e que devem estar estendendo esses vínculos em breve. Tá bom? Quero finalizar, gente, falando sobre Gabriel Mercado. Afinal, né, o Inter divulgou algumas imagens hoje do treino e foi possível perceber o Gabriel Mercado de novo, né, correndo no gramado, e o Inter está muito otimista de que vai conseguir cumprir o prazo de recuperação deste jogador, que é na pausa do Super Mundial. Ou seja, né, o Inter tem 20 jogos aí até a pausa do Mundial, né? Desde a estreia no Campeonato Brasileiro. O último jogo é no dia 12 de junho, lá na Arena MRV, contra o Atlético Mineiro. E o Inter, então, né, se ganhar não tem nada a ver. Se o Inter finalizar esse jogo, né, e vai finalizar, vai parar para o Super Mundial em cerca de 30 dias. E no meio de julho, o Inter já espera contar com o Gabriel Mercado, que é uma referência aí, né, para o clube. Então existe essa possibilidade, né, do zagueiro retornar, né, seria uma peça importante. Lembrando que o Inter hoje ainda tem fora, né, o Juninho e também o Vitor Gabriel. Estes devem retornar bem antes, né? O Vitor Gabriel é esperado para o Grenal da Arena no próximo dia 19 e o Juninho ainda, né, tem um prazo de recuperação a cumprir, né, não tem previsão por parte do departamento médico. Tá certo? Sabadão de rodada do Brasileirão, tá? Com Bragantino e Botafogo. Então estou apostando aqui no Botafogo, pelo incrível que pareça. Acho que o Juventude ganha do Ceará no Alfredo Jaconi. Acho que o Corinthians ganha do Palmeiras no Allianz Parque. E acho que o Vasco empata com o Sport em São Januário. São meus palpites lá em kto.bet.br, minha casa de apostas. Pode ser a sua também. Então vai lá, kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!